Hoje no podcast O Otimista Brasil, temos a honra de receber o ministro Márcio França. Natural de Santos, no litoral de São Paulo, França se formou em Direito, trabalhou como advogado e serviu no Poder Judiciário por 9 anos. Desde que ingressou na política, foi vereador, deputado federal, secretário estadual, vice-governador e governador do estado de São Paulo em 2018, quando Geraldo Alckmin deixou o cargo para concorrer à presidência. Em 2023, França exerceu o cargo de ministro dos Portos e Aeroportos e, desde o início deste ano, comanda o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, uma pasta criada para alavancar políticas, programas e ações de apoio ao empreendedorismo do Brasil. Seja muito bem-vindo, ministro. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer falar com vocês também. Um prazer vê-los aqui em São Paulo agora, né? Que bacana. Bom, vamos começar já falando do que importa, porque tem muitas pautas aqui para a gente abordar hoje, tá certo? A pasta, mesmo que ainda muito nova, já tem diversos programas e ações muito importantes para os microempreendedores e os pequenos empreendedores do nosso país. O Acredita, por exemplo, visa promover uma grande oportunidade de crédito para essas empresas. Mas eu queria que o senhor esclarecesse como o Ministério está garantindo que essas linhas de crédito cheguem, de fato, aos pequenos empreendedores mais necessitados desse apoio e também como está sendo possível contornar os desafios maiores, dessa busca por linha de crédito, que é sempre a falta de garantias e a burocracia excessiva para conseguir esse crédito. Então, vamos contextualizar, né? O presidente Lula havia criado nos outros 2 mandatos dele esses 2 formatos de empresa, tanto o MEI quanto o Simples. São pequenas empresas que, à época, nem sequer eram formalizadas, às vezes a pessoa trabalhava de maneira informal, e então ele teve essa ideia de criar o MEI e o Simples. Para quem fatura, no caso do MEI, até R$81 mil por ano e para quem fatura no Simples, até R$4.800 por ano, né? E eu acho que ele não imaginava o tamanho que ia acontecer, né? Porque acabou que hoje esses 2 cortes aí de MEI e de Simples formam 99% dos CNPJs do Brasil. Ou seja, só 1% das empresas são grandes. As outras todas estão nessa faixa anterior, né? E, em especial no caso do MEI, ele virou uma espécie de reforma trabalhista meio torta, mas ao mesmo tempo também é o que hoje em dia as pessoas fazem. Eles fazem o seu MEI e acabam dando nota fiscal, podendo fazer seus serviços, às vezes tendo uma segunda jornada, às vezes a pessoa tem uma profissão CLTista, mas depois no outro ele faz como MEI alguma outra coisa, né? E essas pessoas, elas estavam um pouco exprimidas dentro digamos, da sensação de que o governo olha para os pequenos, os muito pequenos, que são aquelas pessoas que não tinham nada, que são no CAD único, pessoas que Bolsa Família, enfim. E, por outro lado, também olha para os grandes, o agro, as grandes indústrias, os grandes negócios, a Bolsa de Valores, enfim. E aí, esse grupo de pessoas que forma 24 milhões de CNPJs, eles se sentiam exprimidos e desprestigiados. E a gente identificou de uma pesquisa no ano passado que esse grupo era contra o governo. E aí espantou muito Lula, mas por que contra o governo, né? Se a gente que criou, se a gente que inventou. Eles não são contra o governo do Lula, eles são contra qualquer governo. Porque eles acham que o governo só manda para eles guia de pagamento para eles pagarem imposto. Né? E a pessoa fala, e para mim tem o quê? Qual é a bolsa que tem para mim? Né? Então, nós começamos 2 programas logo de início. Primeiro que está tudo dentro do Acredita. Né? O primeiro era o Desenrola, porque essas pessoas estavam muito enroladas com as suas contas. Muita gente fechou, teve problemas na pandemia, enfim, e aí ficou sem nenhum tipo de fôlego. E aí ele começou, a verdade, a pegar de banco, pegar emprestado, pegar de agiota e se perdeu, né? Então nós conseguimos criar um Desenrola, que deu desconto, está em vigor ainda, pode qualquer empresa ir aos seus bancos, você vai ver que o desconto é acima de 90% das dívidas. Então permitiu que mais de 1 milhão de empresas já fizessem desenrolas, enfim. E depois a gente, desenrolando, passou para essa segunda linha, que é um crédito novo
para um público que não pegava crédito. Porque a gente tinha um programa chamado Pronamp, temos até hoje, que ele empresta para os simples. O problema é que o gerente do banco, ao invés de chamar o pequenininho, ele só quer chamar o grandão. Entendeu? Ele não quer emprestar para o pequenininho, porque o pequenininho dá trabalho, pega pouco, depois eu não tenho bens para oferecer em garantia. Então, nesse caso, nós estamos com o Procrédito 360, que ele empresta até 30% do que a pessoa faturou no ano passado, tanto para MEI quanto para quem faturou até 360. E se a empresa for de mulher, empresta até 50%. Né? E tem 12 meses de carência e tem um juro subsidiado. E qual é a grande novidade? É que o governo é o fiador. Então, o governo serve como fiador, porque as pessoas pequenas sabem que uma das grandes dificuldades é quem vai assinar como meu fiador. Se o que eu tenho, por exemplo, é uma banquinha de venda na rua, eu sou ambulante, né? Eu não tenho carro, aí eu não tenho casa, eu não tenho o que oferecer de garantia, né? Então, o governo, nesse caso, está dando a garantia. E tem sido também um grande sucesso. Agora, você usou uma expressão que é correta. Assim, a gente depende dos bancos, porque na verdade, é o que eu falo, o Ministério, a gente dá o dinheiro e dá a garantia para o banco. Nesse caso, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mas todos os privados também vão entrar. Só que eu dependo que o gerente aceite falar com a pessoa, né? E, então, muitas vezes a gente sabe que eles têm dificuldade. Por isso eu sempre recomendo, insista que você tem direito a esse crédito, que é um crédito importante. E, assim, são muitas empresas no Brasil e elas ainda têm dificuldade também com a informação. Porque, por exemplo, a informação, ela vê lá na televisão as coisas, enfim, e o que ela vê é isso, é o grande e o pequenininho. E ele no meio, ele é um tipo de uma atividade econômica que ele não se encaixa bem como um trabalhador comum, mas também não se encaixa bem como um dono, um patrãozão. Né? Porque, no fundo, ele mesmo trabalha no negócio dele, ele leva a família para trabalhar junto, é o ambulante, é o carrinho na praia, é o pequeno comércio, é o barzinho. Né? Essa pessoa, ela vive tão apertada que qualquer tipo de problema que ela tenha maior, um negócio que quebrou, uma máquina que quebrou, ou alguma ação trabalhista, ela não consegue nem ter folha, não tem uma sobra para poder pagar. Ela vende de manhã para comprar de noite no dia seguinte, vai, entendeu? E aí tem um segundo problema. Essas pessoas também, muitas vezes, acabam embolando as contas delas pessoais nas contas da empresa. Então a pessoa paga o cartão de crédito com o dinheiro da empresa, mistura, às vezes, o aluguel da casa, sei lá o que precisa de uma compra no supermercado, compra com o cartão. Então, você sabe que nós aprovamos uma reforma tributária no ano passado e ela vai começar agora a ter consequências. E uma das consequências é que a pessoa se organize melhor, porque vai existir um formato que chama cashback, onde você vai ter uma espécie de crédito para cada compra que você fizer. Então, se você for aqui no restaurante comer do lado aqui e tal, você vai dar o seu CPF, pegar o CNPJ dele, e depois, no final do ano, você tem uma devolução, mais ou menos, disso. Então, é bem provável que quem está vivendo na total informalidade vai ter que acabar se formalizando. Porque se você for lá e falar, me dá seu CNPJ, eu não tenho, então eu não vou mais comer aqui porque eu quero alguém com CNPJ, porque eu quero a devolução da minha parte. Tá? Então, é um preparo para essa nova fase, os programas que nós estamos lançando. E aí, junto com isso, lançamos o cartão do MEI, que é o cartão que hoje está disponível pelo Banco do Brasil, que qualquer MEI pode ir ao Banco do Brasil sem nenhum tipo de pagamento de taxa, sem nenhum tipo de pagamento de cartão, e retira o seu cartão, que é um cartão de identidade, na verdade, de que ele tem uma atividade econômica. Então, foram programas muito rápidos, feitos assim há 9 meses, né? Porque o Ministério existe de dezembro para cá, né? E agora eu sinto claramente que tem muito campo para ampliar, né? Assim, muito campo para ampliar, em especial com relação à digitalização dessas empresas, porque a competição, para quem ainda está naquele mundo só analógico, da venda direta e tal, ela fica ingrata, porque muita gente acaba comprando pela internet. Né? Às vezes o preço é menor, a entrega é mais rápida, você não tem que sair de casa.
Então, digitalizar as empresas é uma tarefa. Segundo, é treiná-las. Porque eu dou o dinheiro, mas se eu não treino, o cara vai de novo cometer algum erro com esse dinheiro. Entendeu? Vai misturar um dinheiro, vai fazer confusão. Então, treinar as empresas. E por isso a gente quer, com o cartão, fazer com que as pessoas entrem no nosso sistema, no nosso aplicativo, e ele vai passar a receber da gente uns apps de comunicação que permite eu falar para ele, olha, percebi que você não emitiu nota no mês passado, está com algum problema? Você não quer algum tipo de ajuda? Porque a gente tem muitas fórmulas no governo de ajudá-los. O senhor comentou agora do aplicativo, né, que foi divulgado no último mês, então é algo bem recente, assim como a pasta como um todo. Então, já em que pé estamos com esse aplicativo? Já tem um prazo? E explicar melhor para os MEIs, né, para as pessoas que vão se beneficiar, como ele vai funcionar, além desse contato mais direto com o governo e com as aplicações? Hoje, assim, a gente tem um aplicativo, que é o aplicativo do governo Sim. em si, né? Mas, por exemplo, com esse cartão, né, que é o cartão do MEI, que a gente abriu, você vê que ele tem um QR Code, tem um chip, e a pessoa então entra com esse cartão, ela vai entrar no nosso aplicativo, o aplicativo vai fazer para ela uma espécie de avaliação, como a gente faz, por exemplo, quando você vai a um restaurante ou pede um carro para te levar a algum lugar, você dá umas estrelinhas para a pessoa. Então a gente vai dar umas estrelinhas para todo mundo. Por exemplo, se você fizer mais curso, eu te dou mais estrelinha. E se você tiver mais estrelinha, eu consigo juro mais barato para você. É isso, quer dizer, na verdade é um rating de avaliação, né? E ao mesmo tempo também ofertar para essa pessoa a possibilidade de um marketplace para ela gratuito. Aqui no Banco do Brasil já tem. Então você, por exemplo, você faz, sei lá, bijuteria. Então você entra, vai lá no Banco do Brasil hoje, pega esse cartão, você é MEI, eles te dão também o aplicativo, o portal do Banco do Brasil para você vender os seus produtos e com essa venda e como eles percebem o quanto você está acostumado a vender, eles também então podem antecipar seus créditos. Vai chegar o Natal, então eu preciso comprar estoque. Aí eu compro antes para poder vender mais durante o Natal, porque eu sei que eu vou vender mais no Natal, né? Como qualquer comércio faz. Então, assim, são diversas vantagens que a gente tem a capacidade de ajudá-los. Por exemplo, em algumas cidades já existe um recurso que é colocado à disposição dos prédios públicos, dos gerentes dos prédios públicos dessas cidades. E aí tem uma lista de MEIs que fazem serviços naquela região do prédio público. Quando o diretor de uma unidade de saúde, por exemplo, quer fazer uma reforma numa lâmpada que está quebrada e tal, ele não precisa esperar a licitação acontecer e tal. Ele entra na lista do MEI, contrata um MEI, paga com Pix e já cai direto e o cara, então, ganha mais serviços, né? E a gente quer fazer isso no governo federal inteiro, né? Para que as pessoas possam ter essa oportunidade de também fazer os seus serviços, né? Porque nós entendemos que assim, a geração de emprego, pelo menos tem sido assim, né? Os últimos 2 anos que o Brasil bateu recorde de emprego, se você decupar esses empregos, separá-los, você vai perceber que 70% dele praticamente vem das pequenas e microempresas. Quer dizer, a gente sempre gosta de falar, na minha cidade tem uma fábrica grande e tal, mas não vão chegar fábricas grandes em todas as cidades. E também as grandes, elas também mecanizam muito, robotizam muito. E, por exemplo, uma padaria, aqui em São Paulo, tem padaria com 500 funcionários. 500 funcionários é mais do que muita indústria, entende? Então, se você for para uma área de mão de obra intensiva, em especial ligada à economia criativa, gastronomia, moda, design, enfim, essa área cultural toda, ela gera muita mão de obra, né? E é uma mão de obra que é diferente, porque não é aquela meio que robotizada, não é no formato anterior, que era todo mundo com CLT, enfim, com fundo de garantia, mas é um formato. E cada vez cresce mais. A gente estava comentando, só uma empresa como a iFood tem 300 mil entregadores, uma empresa. E trabalham todos numa informalidade. Então, assim, o presidente Lula tem reclamado muito da iFood, porque
Eles falam, não, o que eu vou fazer? Eles não querem se regularizar. Eles não querem, mas também falta um pouco de boa vontade de fazer alguma coisa para ajudá-los. Por exemplo, nós podemos ter esses rapazes todos como MEI. Eles podiam ser MEI e a empresa só aceitar contratar com MEI, né? Eles estão estudando isso, me disseram, o presidente, tive com ele aí na semana passada, que eles vão, acho que agora eles aceitaram a tese de que é melhor ir por esse caminho do que tentar fazer um caminho de hora extra, CLT e tal, que realmente às vezes não encaixa, porque muita gente faz entrega em horários neutros. A pessoa faz aquilo como um plus de salarial. Entrega no seu bairro, quer dizer, que hoje é muito comum, né? Essa coisa da prestação do serviço da entrega. Sem contar o outro mundo que é desses marketplaces que também inventaram outro jeito de entrega, porque eles entregam dentro de uma livraria ou de uma, sei lá, um negócio de um veterinário, que tem lá uma secretária que ela pode receber 20, 30 encomendas por dia e ela também entrega as encomendas ou vai entregar em casa, e para cada pedacinho desse serviço tem algum tipo de remuneração, né? Então, a gente quer explicar para as pessoas que o objetivo do governo não é tributar isso, porque isso não é realmente assim do ponto de vista de dinheiro, isso não é uma coisa relevante, mas é relevante pela previdência. Porque, por exemplo, quando um rapaz cai, se machuca da moto e vai parar no SUS, ele vai parar no SUS, que é público, né? E o gasto é público. Se ele perder uma perna e ele tiver que ter uma dificuldade pro resto da vida, ele vai cair na previdência pública de qualquer jeito. Então, nós precisamos que cada um também cumpra a sua parte, né? E assim, ministro, a gente falou de alguns dos programas, essa pasta tem menos de um ano, é tudo muito novo, tá tudo se expandindo ainda, mas de janeiro para cá, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como esses programas estão fortalecendo a nossa economia e principalmente focando no Nordeste, né? Nós temos muitos telespectadores naquela região, principalmente ali no Ceará, mas falando nesse cenário maior da região como um todo, como é que o senhor está enxergando os benefícios que estão chegando nessa região? Olha, alguns estados têm mais vocação para isso, né? O Ceará é um deles, né? O cearense sempre foi muito bom comerciante, né? Dizem que na origem do Ceará, ela tinha muito pessoa que vendia de porta em porta, vinculação árabe, né? Essa coisa árabe. O Ceará tem 460 mil MEIs, para você ter uma ideia, né? No total tem 700 mil empresas pequenas e MEIs no Ceará. Em Fortaleza tem metade, 326 mil desses 400 e pouco. Quer dizer, então ainda falta muito para o interior, né? Lá tem uma certa tradição no Nordeste, e se o Ceará tem essa quantidade, eu diria que, porque no Nordeste abrem muitas empresas, MEIs em especial, já tem mais MEIs de mulheres do que de homens, né? As mulheres acabam tentando compatibilizar a vida familiar com algum tipo de renda profissional e acabam indo para o MEI, né? Então o Nordeste inteiro deve ter uns 3,5 milhões, mais ou menos, de MEIs em microempresas. Essa geração ligada a turismo, bastante, né? Muito, todo mundo que tem a ver com praia, muita formação de turismo. E lá tem um assunto específico que é o Banco do Nordeste tem uma entrada forte no Nordeste, que está situado em Fortaleza, e tem uma tradição de empréstimos pequenos, de 3, 4 mil reais, enfim. E você sabe que a inadimplência é na ordem de 4%, quer dizer, uma inadimplência baixa. Então, a gente pode deduzir uma coisa que outras empresas já descobriram, né? Que as pessoas pobres, como elas só têm o nome e o CPF, ela tenta honrar mais o pagamento, sabe? As pessoas com mais dinheiro é que ficam inventando saídas jurídicas, advocacia, contador, enfim, né? E nós também criamos um novo programa que está dentro do Acredita, que também vai fazer isso. Nós separamos R$ 1 bilhão só para empréstimo para quem está no CAD único. Então a ideia é fazer com que alguém do CAD único se anime a tentar empreender com empréstimo às vezes até maiores do que os 4, 5 mil reais. A nossa meta é que ele chegue a 15 mil reais.
Porque nós identificamos que no Bolsa Família, você tem no Brasil 18 milhões de pessoas no Bolsa Família que recebem acima do teto, que é R$ 900. Dessas pessoas, dessas 18 milhões, 44% a gente identificou que empreende. Ou seja, não é verdade que a pessoa pega o dinheiro e fica em casa e tal. A pessoa também faz outra coisa. Só que o problema é que ela fica com medo de falar que ela empreende e perder o Bolsa Família. Então, nesse instante, nós estamos negociando lá com a Fazenda a possibilidade de que a gente crie um hiato, um tempo, para que a pessoa acumule o Bolsa Família e o empreendedorismo dela, inclusive com financiamento nosso. Porque se ela conseguir dar o salto, aí é uma porta também de saída do Bolsa Família. Ela pode eventualmente falar, não preciso mais do Bolsa Família e eu quero agora, vou empreender, tenho 2, 3 funcionários, enfim. O que pode acontecer e normalmente acontece, se a pessoa tiver vocação e tiver boas instruções, né? Para o ano que vem, a gente, além do portal e os cartões, enfim, porque você perceba que tudo isso tem uma dimensão grande. Quando você fala cartão, imprimir 15 milhões de cartões é imprimir mais do que o maior banco do Brasil tem de cartão. O maior banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, tem 11 milhões de pessoas com cartão. Você fazer 15 milhões é uma coisa que é robusta, né? E depois tem que ter uma estrutura, porque a pessoa quer falar com você. Ela quer entrar, ela quer que o portal funcione rapidamente, enfim. E para o ano que vem a gente quer começar a pensar num formato, aliás, estamos pensando já esse ano, mas o arcabouço jurídico e legal para se fazer a abertura de capital das pequenas empresas, né? Que é uma novidade que no Brasil nunca foi feito. Você juntaria, por exemplo, estruturas, por exemplo, quiosques da Praia do Futuro. Ao invés de eles pegarem dinheiro em banco, enfim, eles se juntam num conglomerado de quiosques e vão ter uma abertura de capital única. Então, você vai lá, vai comer alguma coisa, consumir, a pessoa no final fala, você não quer ficar com 5 ações nossas aqui, vai custar R$ 1 a ação, então você fica com 5. E aí você vai negociando ações do seu próprio negócio com todo mundo que frequenta o seu próprio negócio. E aí você tem uma maneira indireta de financiamento com um juro bem mais barato, né? Que foi a grande descoberta anterior, inglesa, que depois foi para o mundo todo, que é a abertura de capital. Mas no Brasil, para abrir capital, você precisa ter uma estrutura muito grande. Nós estamos fazendo de um jeito mais fácil, paralelo ao formato atual. Claro, tem que ter algumas garantias, porque quem está colocando dinheiro na Bolsa de Valores dos pequenos negócios precisa ter a garantia de que o dinheiro dele está sendo bem usado. Então, tem que ter um controle por parte do que hoje seria a Bolsa de Valores, tem que fiscalizar para ver se o dinheiro está sendo bem aplicado, porque quando a pessoa quiser resgatar, ela tem que ter direito a resgatar. E também a pessoa vai lucrar de acordo com o sucesso do negócio que ele frequenta, que é um negócio diferente. E pode acontecer isso para diversos ambientes diferentes, comerciantes de um shopping, de um andar de shopping, de uma rua qualquer, ou um determinado segmento. Por exemplo, uma das coisas que mais cresce hoje no país é beleza. Então, nós temos hoje 1,5 milhão de MEIs, que são cabeleireiras, manicures, tudo que você pensar nesse negócio. É um negócio gigante e que indiretamente movimenta muito dinheiro, né? Mas quando essa pessoa quer, por exemplo, montar o salão dela, às vezes ela não tem os R$ 30 mil, os R$ 50 mil para fazer o dela, né? Então ela trabalha no de alguém e paga um percentual para esse alguém, né? E aí é claro que ela também tem sua renda, mas ela fica espremida na renda dela porque também não tem mais espaço no tempo dela, né? Então, se ela quiser aumentar, ela vai ter que tentar dar uma voada aí. No último ano, a gente teve 2,3 mil novos negócios desse porte, né, pequenos e médios, abertos por dia, segundo um levantamento da Receita Federal e com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Mas também tivemos 2,1 milhões de empresas fechando nos primeiros anos de operação. E aí eu queria ir para esse lado, né? Saber o que o Ministério tem planejado, o que já está sendo feito, além do crédito, para garantir que essas empresas consigam sobreviver e prosperar, até essa comunicação maior com os MEIs, né? É uma característica muito nossa, assim, de você
abre bastante, mas também fecha bastante. Esse fecha bastante se dá por vários motivos, mas o especial mesmo é exatamente a falta de crédito. A pessoa tem vontade de empreender, pesquisa aponta que 65% dos brasileiros gostariam de empreender, gostariam de trabalhar no seu horário, no seu jeito, e não ter vínculo, né? Mas às vezes a pessoa é boa em determinada coisa, mas não é boa nas outras que um negócio exige. Então, eu sou uma excelente maquiadora, ótimo. Então, mas eu não sei cuidar de dinheiro, entendeu? Não tenho, não gosto de me relacionar com as pessoas, ou então tenho dificuldade com o funcionário. Então, tudo isso vai fazendo um pacote que a pessoa abre e depois de um tempo se assusta e fecha, abre e fecha, enfim. E cada vez que abre e fecha, aí deixa para trás, além do prejuízo financeiro, o prejuízo emocional, né? Você ter o seu negócio fechado, às vezes uma vida dedicada, esperando aquele momento para você acertar, e aí você percebe, olha, de fato não é isso muito minha praia, né? Então, se preparar, se qualificar, testar antes, é sempre um bom negócio. Nós temos um instrumento muito bom, que é o Sebrae, que ajuda as pessoas a fazerem exatamente esse checklist antecipado, né, para ver se ela tem jeito ou não para determinados assuntos. Mas o Sebrae não consegue pegar tudo, né? Pega um pedaço disso, e nas comunidades mais periféricas ainda tem mais dificuldade ainda de entrar, porque nas comunidades de periferia, você pega, existem ruas que são ruas comerciais, só que é tudo meio informal, tudo meio no crédito, tudo informal, né? Então, transformar essas pessoas numa formalidade e dizer para ela por que ela tem que se formalizar. Porque muitos falam para mim, mas você quer que eu me formalize para quê? Não, porque você vai ter previdência. Fala, mas eu tenho 27 anos, estou um pouco me lixando para previdência. Quando eu chegar a 60, eu vou pensar nisso, né? Eu nem sei se eu vou chegar a 60, enfim. Mas existem outras coisas que a gente está justamente tentando mostrar para a pessoa que a formalização permite. E a principal é, eu te dou um crédito mais barato. Isso é que é a atração. Eu vou dar um exemplo da agricultura, né? O Brasil é famoso pelo agro. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Mas o agro grandão é o agro que vem para fora. Soja, milho, álcool, açúcar, proteína. Mas o agro que a gente come, 99% do que a gente come é produzido em pequenas propriedades. Essas propriedades, elas também eram todas informais. Elas se legalizaram na medida que o governo criou um programa chamado Pronaf, que empresta o dinheiro para essas comunidades pequenas e a pessoa pega o dinheiro e devolve um ano depois com um juro de 4% sem Selic, sem correção monetária. Então, é um dinheiro subsidiado. Aí a pessoa planta com aquele dinheiro, colhe, no final do ano ela está com o dinheiro na mão, ela quita o anterior e pega outro. E assim ela vai indo todos os anos e produzindo, né? Então, a gente quer que na área urbana os empreendedores possam ter esse mesmo benefício que tiveram os da área rural do agro. Ou seja, que o nosso Pronamp um dia, ou esse crédito que a gente faz, que ele possa chegar nesse mesmo tipo de valores, ou seja, 4%, 5% sem Selic. Porque a Selic, ela, claro, quem está no Banco Central tem 1000 preocupações, tem que pensar no futuro, inflação e tal, mas ela é que é a destruidora de muitos sonhos, porque a pessoa, por exemplo, lá atrás, na época da pandemia, pegou o dinheiro do Pronamp a 4% mais a Selic. A Selic na época era 3% ao ano. A Selic foi parar em 13%. 13 com 4, 17. Aí a pessoa não consegue mais. O que ela faz por mês, ela não consegue pagar o que ela pegou emprestado. Então, desanima. Você sabe, um comerciante, um empresário, se o dinheiro está circulando na mão dele, se ele percebe que está bem, ele não quer saber de governo, de A, B, C D, ele está feliz da vida. O negócio dele é que é a coisa dele. E há uma outra coisa importante, é que essas pessoas pequenas no Brasil, elas pouquíssimas vezes exportam. A gente até aumentou
de 4 para 5 mil, de 4.500 para 5.500 pequenas empresas que exportam. Mas é um número insignificante. Para você ter uma noção, na China, 65% das empresas são pequenas e 65% das exportações vão das pequenas. Aqui no Brasil, 99% das exportações são só 1% das empresas que exportam. Então, o pequeno não exporta. O pequeno só vende ali no seu ambiente. E o ambiente dele, primeiro, que ele tem uma limitação, porque é o ambiente dele. Segundo, porque o Brasil em si, ele poderia vender para dentro do Brasil em outros lugares. E depois para fora do Brasil, porque o mercado brasileiro é 3% do mundo. Então tem 97% que não está no Brasil. Agora, a pessoa fala, acho que isso não é para mim. Eu não vou conseguir vender a minha bijuteria para outro lugar do mundo. Antigamente era muito difícil, mas hoje, com essa história dos aplicativos, você pode fazer, né? Porque a pessoa vai pegar na sua casa, vai embrulhar, vai mandar um artesanato, vai mandar para outro lugar do mundo, evidentemente vai cobrar por isso. Mas ainda assim as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, o medo de vencer esse medo. A gente tem agências que ajudam isso, a Apex é uma dessas agências que ajuda na exportação, mas tudo foi pensado para ajudar pequenos e, na hora do vamos ver, ajuda os grandes. Porque o que acontece na prática? Os relacionamentos da gente são sempre com grandes empresas. Então, quando um pequeno empresário, ele não vai a Brasília, ele não conhece ministro, entendeu? Então, ele fica meio assim, fica sem representação, né? Na medida que o presidente Lula cria um ministério para essa pasta, ele quer que alguém fale. Ele quer que alguém fique cutucando nas coisas. Você vê pela quantidade de coisas que nós aprovamos esse ano já, em poucos meses. E com muito mais possibilidade. Porque se você parar para pensar, tem 1000 fórmulas que já até às vezes existem em leis. Por exemplo, nas leis de licitações das concorrências públicas, os pequenos têm preferência, mas eles não sabem. E eles não sabem nem como é que entra numa concorrência. E eles têm medo de entrar em concorrência, que eles acham que depois não vão receber, entendeu? Que vai dar confusão. Então, assim, tem muito mais a ver com a informação e com o conhecimento do que com a capacidade, o fato de abrir e fechar a empresa. Com certeza, né? E acho que os nossos telespectadores que estão nesse grupo estão muito felizes em ter essa representatividade bem ativa agora lá em Brasília também. E, bom, falamos aí das ações, dos programas, mas eu queria voltar a um tópico que a gente falou no começo, que foi Fortaleza. O senhor esteve recentemente por lá para participar, inclusive, do painel, né, de anúncio do Otimista Brasil, o comecinho aí desse nosso projeto. Eu queria saber como foi a experiência, né? O senhor já falou um pouco do mercado de Fortaleza, mas como foi a experiência, como o senhor observou os pequenos negócios que deu para ver ali nessa sua breve passagem pela capital cearense? Eu tinha estado em Fortaleza recentemente para um outro evento que eu não me lembro, acho que foi da Associação Comercial, enfim, e tinha me chamado a atenção porque eu fiquei num hotel em frente àquela praia ali, aquela praia principal, onde foi feita toda uma reurbanização. A praia de Iracema. Iracema. E tinham assim, fizeram umas lojinhas pequenas que é uma multidão, assim, são 800, né? E eu fui andar por elas ali e encontrei muitas pessoas lá do litoral de São Paulo que saíram de Cubatão, de Santos e tal, e estavam com negócios lá. E aí as pessoas me reconheceram e vou tirar foto e tal. E elas contando o que mudou a vida delas a partir daquela urbanização, porque você não tem que ficar carregando as coisas para um lado e para o outro, aquilo é fixo, né? Tem ainda defeitos a serem cumpridos, mas foi uma experiência muito positiva. E quando eu voltei agora para a questão do Otimista, é porque tinha me chamado a atenção o nome. Eu falo sempre que no país a gente tem um certo pessimismo atávico, né, em especial na imprensa, né? Sempre se procura um jeito negativo, ainda que a notícia seja positiva. Esses dias eu encontrei com a filha do ex-governador Franco Montoro, uma senhora. E o Montoro foi um marco importante, foi senador de São Paulo, foi governador. Em determinado momento ele foi fazer ele foi assinar
o início de uma obra de uma usina termoelétrica gigante aqui no interior e tal. E na hora de assinar o documento, ele estava sem a caneta. E o prefeito falou, não, usa a minha e tal. E ele pegou a caneta, assinou. E, ato falho, ele pegou a caneta e colocou no bolso. E o título do jornal era Montoro surrupia a caneta de prefeito. Quer dizer, com tanta matéria positiva, o cara vai, entendeu? Parece que procura sempre o lado... então, não quer dizer que não tenha que ter a denúncia e tal, mas, assim, nós temos muita coisa positiva no país. E esse estado de espírito pessimista da imprensa acaba refletindo na população, porque a população acha que tudo não presta. Quando eu falo para você, por exemplo, você está em São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos 450 mil alunos na rede universitária pública e gratuita. É a maior rede pública universitária gratuita do mundo. Não existe nenhum país no mundo que tenha o que tem aqui em São Paulo. Quantos paulistas sabem disso? Né? Quantos paulistas sabem? Aqui, de cada 10 copos de suco de laranja que você encontrar no mundo, 6 saíram de São Paulo. Mas quantos sabem disso? Eu posso ficar falando aqui horas para você de coisas positivas, não só de São Paulo, mas do Brasil, que as pessoas não sabem. Né? Então, nós precisamos também divulgar o que é positivo. Porque também, se você divulga o que é positivo, eu sei que tem aquela expressão do Ariano que falava que o otimista ele pode ser um sonhador, né? E o pessimista é um chato. Mas dá para você ser um otimista sonhador com as soluções das críticas necessárias, né? E acho muito importante que vocês tenham usado essa expressão para servir como título, porque é quase um antagonismo. Vê, claro, você pode ter coisas que são equivocadas, enfim, mas nós somos o 6º, 7º país do mundo, o primeiro em muitas coisas, né? Cheio de qualidades, cheio de coisas bem feitas. Se a gente também não divulga para a gente não divulga para fora. Como é que você quer que as pessoas do exterior venham para cá se a gente tem, sabe, tudo muito negativado? Então, ter um lado positivo, eu acho que é uma coisa diferente. É uma aposta, porque todo mundo fala, não, mas o que vende é o negativo. Mas eu tenho dúvida se é isso que a pessoa gosta. Entendeu? Eu acho que a pessoa olha porque chama atenção, mas se ela puder olhar um lado positivo, bem positivo, ela também gosta. Quando você faz uma matéria de algo muito positivo, muito extraordinariamente positivo, também chama atenção. Nós estamos passando por um processo eleitoral agora aqui na capital de São Paulo, que chama atenção. 2 jovens, 2 pessoas, cada um chamando atenção por mecanismos diferentes, mas se você pegar a história da nossa candidata, que é a Tabata, ela é uma moça de periferia, filha de um motorista de ônibus, e a mãe ela é azulejista. Né? Eles moram numa casa que tem 4 metros de frente, assim, por vários andares, como fazem as pessoas mais humildes, vão fazendo para cima. Né? A história é tão bonita, é tão diferente, porque ela ganhou um concurso, do concurso ela ganhou não sei o que lá, foi parar em Harvard. Enfim, que chega a ser uma exceção, né? Quando a gente queria que isso fosse uma regra para todo mundo. Mas não dá para dizer que não chamou atenção. Ela foi candidata a primeira vez, teve 200 mil votos. Na segunda vez, 350 mil votos. É uma pessoa completamente diferente da média, né? Que não usa os expedientes normais da política. Como é que a pessoa tem tanto voto assim? Só pode ser porque chamou atenção. Então, assim, não é verdade que as pessoas também só gostam do negativo. Uma cena bem positiva também é uma cena bacana. É que nem sempre ela é divulgada ou não, a pessoa também já se acostumou tanto a trabalhar com negativo que, assim, é evidente que perto de uma cadeirada todo o resto não chama tanta atenção. Mas não quer dizer que a cadeirada, digamos, atrai o voto. Sim, né? Com certeza. Até nesse cenário as pessoas estão, inclusive, buscando cada vez mais notícias positivas, né? Ver o copo meio cheio, como a gente fala, para voltar a ter orgulho do país e ver também as coisas boas que estão acontecendo por aqui. Bom, ministro, queria agradecer pela nossa conversa, mas antes da gente finalizar, estamos em reta final do ano, em ano de eleição. A gente vai ter o primeiro turno
Quem sabe aí, em muitos municípios vamos ter o segundo turno. E aí a gente comentou um pouco sobre a Tabata, sobre as eleições aqui de São Paulo, que realmente são as que mais estão dando o que falar, né? A cidade mais populosa do nosso país. Eu queria a sua perspectiva e a sua esperança, vamos dizer assim, já que estamos no tópico otimista e positivo, para essa eleição da capital paulista. O que o senhor espera que os eleitores entendam e pensem na hora de votar? Eu passei por várias eleições municipais, né? Eu fui vereador 2 vezes, fui prefeito 2 vezes, fui o prefeito mais votado na reeleição do país, até hoje ninguém bateu esse recorde. Numa cidade grande eu tive 93% dos votos na reeleição. Mas é uma eleição que ela é meio descolada do ambiente nacional. As pessoas achavam que essa seria uma eleição polarizada entre Bolsonaro, Lula e tal, e estão percebendo que isso não é verdade. Isso tem uma realidade própria nas cidades, né? Quer dizer, não quer dizer que um partido ganhou muitas cidades, ele vai ganhar depois o governo, ou vai ganhar a presidência da República. Eleições majoritárias são meio descoladas. A eleição que é muito relevante, essa sim tem vínculo partidário, é a de vereador, que ninguém dá muita bola. Mas é injusto, porque o vereador, como ele tem fidelidade, ele é obrigado a ficar no partido. Então, ele acaba criando um vínculo partidário com um deputado e assim por diante e tal. No caso de São Paulo, surgiu uma novidade, né? Uma novidade fora do mundo da política, que é o Marçal, que na verdade não era um político e não é assim, ninguém nem conhecia, nem conhece direito a história dele do ponto de vista de você entregar a gestão da sua comunidade para ele, enfim. Mas não tem sido incomum o surgimento desses fenômenos, que a pessoa, assim... Nós tínhamos passado por isso aqui já em São Paulo com o Dória. Sim. O Dória foi eleito prefeito, ele também era um fenômeno, uma pessoa que fala bem, só que o Dória é um moço educado, e esse outro é meio mal educado, mas eles ambos são pessoas de sucesso comercial, né? E usam roupas de sucesso, fazem questão de ostentar o sucesso. Aquilo que era politicamente incorreto antigamente passou a ser correto agora, entendeu? Parece que ele falou, eu sou o mais bonito, eu sou o mais forte, eu sou o mais rico, e por que as pessoas não votariam em mim? Veja bem, antigamente isso era impensável, né? Mas ele, na verdade, assim, hoje tem essa conotação. Talvez o politicamente correto deu uma certa enjoada. Todo mundo é muito certinho, tudo muito certinho. Aquele que faz uma coisa completamente fora do roteiro acaba chamando a atenção, enfim. E ele conseguiu até agora uma coisa fenomenal, que é manter um número alto sem praticamente ter nenhum tempo, sem ter partido, sem ter candidato a vereador, enfim. Agora, pela minha experiência, né, que é ao que eu associo mais próximo, é evidente que é a minha vida política. Eu digo assim, se eu tivesse que escolher para fazer a cirurgia médica, minha filha, no cérebro, eu não ia arriscar, entendeu? Eu ia procurar alguém que eu tivesse certeza que tem vínculo, que tem, que eu posso depois cobrar, porque essas coisas assim que são meio inusitadas, elas podem ser meio apaixonantes, mas depois também elas se frustram rápido. Foi o que aconteceu com o Dória, né? Ele fez uma eleição, logo no começo foi um sucesso na prefeitura, os primeiros meses já diziam que ele ia ser candidato a presidente. E aí, quando foi 1 ano de mandato, ele falou, não quero mais ser prefeito. Eu falei, mas Dória, você brigou tanto para ser prefeito? Mas eu enjoei, não quero mais, não gosto. Sim, mas você assumiu um compromisso, né? Você tinha as pessoas votarem em você, mas dane-se, eu vou fazer outra coisa, não gosto. Quer dizer, então, esse jeito meio assim, explosão, tem um ônus que a gente fica sempre... Você pode dar sorte de pegar sei lá, um gênio, né? Mas, normalmente, eu tenho uma expressão assim, tem rabo de jacaré, tem boca de jacaré, tem pé de jacaré, não arrisca, é jacaré, entendeu? Quer dizer, não vai sair dali um coelhinho, entendeu? Porque o perfil da pessoa já diz um pouco o jeito dela, né? Como ele tem muito foco nessa história comercial, para ele é sempre vitorioso. Do ponto de vista dele, é inegável que é uma vitória sair de uma pessoa desconhecida para ficar entre os conhecidos, né? E aí você tem, portanto, uma campanha do verso e uma campanha do metaverso. A campanha do verso, que seria, digamos, a realidade
é feita pelos dois principais candidatos. O candidato que tem o apoio do PT, do Lula, enfim, que é o Boulos, e o candidato do governo, o prefeito atual, que, evidente pela máquina, a quantidade de partidos, a quantidade de televisão, ele produziu essa sequência. Mas eu há muitos anos sigo um modelo de ficar, assim, até pela experiência, eu procuro no Google Trends, e eu sugiro que todo mundo procure no Google Trends. O Google Trends é um equipamento, não, como é que chama? Uma ferramenta. Uma ferramenta que você consegue identificar quantas pessoas estão procurando sobre determinado assunto naquele momento. Por estado, por região, por cidade e também pelo tempo. E já nos últimos 2 semanas, assim, Marçal lá em cima e a segunda colocada disparada é a Tabata. E os outros vêm embaixo. Então, não sei se também tem a ver com esperança, mas é claro que eu gostaria que ela fosse para o segundo turno, porque eu acho que seria um debate de 2 jovens, mas 2 jovens assim, com histórias diferentes, né? Com históricos diferentes. E talvez desse para... Eu percebo que ela, de algum jeito, ela inibe o Marçal. Ela é uma criptonita, assim, sabe? Porque como ela é mulher, jovem, então ele também não tem coragem de fazer uma malcriação absoluta, entendeu? E com isso eu percebo que ela desestabiliza, né? Agora, a eleição de São Paulo é assim, na última eu disputei aqui para prefeito. Sim. E contra o Bruno Covas. Mas logo no comecinho, o Bruno apontou um câncer. Então ele foi para a campanha inteirinha com o câncer público exposto. E então a gente já sabia que uma vaga ele teria garantido. Então ele já foi logo para 30 e alguma coisa. Sim. Então nós ficamos brigando pela segunda vaga. Eu, Russomano, Mamãe Falei e o Boulos. E no final o Boulos passou por mim por uns 3 pontos, 4 pontos e acabou indo para o segundo turno. Nesta eleição, não há este que passou dos 30. Então, eu diria que pode acontecer tudo, né? Pode acontecer de ter uma inversão absoluta nesses últimos 2, 3 dias, porque o eleitor, quando ele se sente assim, significa dizer que ele não está seguro. Entendeu? Se ele tivesse a certeza, ele já tinha caminhado para um lado. Ele não está seguro. E aí ele vai acompanhar até os últimos momentos. Agora, as eleições no Brasil, né? Tirando talvez o João lá em Recife, que tem um número bem alto, né? Então é quase que muito difícil acontecer uma coisa novidade. As outras não têm tido assim grandes saltos. São eleições que possivelmente vão dar segundo turno, né? E aqui em São Paulo tem bastante cidade com segundo turno que permite aí você fazer uma comparação mais direta, um contra outro, né? Eu sempre acho importante o segundo turno, porque você aí consegue ter assim melhor. Sabe? Quando você põe 2 frente a frente, você consegue perceber o preparo, a vontade, a sinceridade muito mais forte do que assim misturado com todo mundo. Com certeza. Bom, eu acho que a esperança de todos nós, né, que estamos aí vendo o cenário político brasileiro é que todo mundo vote com consciência. Claro. E de acordo com a sua verdade, né, também. Bom, ministro... E se quiser errar, pode errar também, porque a vantagem da democracia é que você erra agora, daqui a 2 anos você vota de novo e tira e põe. O Dória foi assim. Ele foi um fenômeno e parecia aquelas coisas de um meteoro, né? E depois desapareceu, entendeu? A gente está aqui há muitos anos, né? Então... as pessoas podem até falar, não gosto, mas conhecem, né? Não é um desconhecimento. Quando a gente juntou o Lula e o Alckmin, que foi uma coisa assim, meio que fora da caixinha, né? Mas as pessoas sabiam que eram 2 experientes políticos, né? E foi apertado, mas ainda assim foi vitorioso. Então, acho que a nossa conversa deu para ver que o empreendedorismo ele realmente... está tomando conta do país, o Brasil está buscando empreender, os brasileiros, né, estão buscando empreender não mais por necessidade, mas também por oportunidade. E aí eu queria fazer uma leve brincadeira aqui com o senhor para saber se com todo esse conhecimento e com essa experiência, observando os pequenos negócios e os empreendedores do nosso país, hoje, teria um ramo que o senhor escolheria empreender? E qual seria o motivo? Eu montaria certamente um restaurante.
Eu adoro cozinhar, é meu hobby preferido. E então eu montaria um restaurante. Mas acontece que, sabe, essa limitação que eu falei há pouco, eu cheguei a montar negócios quando era mais jovem. Mas eu venho de uma família que quase todo mundo é servidor público. E meu pai, meu avô, meus irmãos, todo mundo era servidor público concursado, na área médica. E eu também fiz concurso e fui para a área jurídica. Depois eu me elegi 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, então não tive muitas oportunidades. Mas eu sentia que eu tenho dificuldade na relação de dar preço às coisas, cobrar. Quando eu estou fazendo pelo poder público, eu me sinto à vontade. Mas quando eu estou fazendo particularmente, eu não me sinto à vontade. E nós temos, eu e minha mulher, nós temos aliás, ela tem, né? Eu sou apenas assim o sócio oculto dela, porque é ela que tomou conta a vida inteira. Nós temos uma empresa há 42 anos, que é uma empresa grande, que é um empreendimento que, veja como é vocacionado. Ela não tinha nada, era pobre e tal. Ela juntou um pouquinho, entrou com vários sócios, comprou a parte dos sócios, fez o negócio crescer, comprou o prédio, comprou outro prédio, fez não sei o que lá. Tá. Tem centenas de funcionários e passaram milhares de alunos. E, ela é vocacionada para isso, né? Então, assim, quando você é vocacionado, é claro que é mais fácil, né? Agora, como você perguntou assim, ideologicamente... Então, ideologicamente, assim, por um prazer, se eu pudesse fazer, eu montaria um restaurante para cozinhar, assim, por hobby. Mas eu já aprendi também que essa história de hobby não dá muito certo. Uma coisa é você cozinhar informalmente para quem você gosta e tal, mas quando você põe tudo junto, a pressão, e um cara faltou, o outro não sei o que lá, pagar as contas, e depois, no final, você fica irritado, porque aquilo no final do mês não dá dinheiro nenhum, ao contrário. Às vezes você coloca o dinheiro, né, e não tira... Então, eu sei que não é simples, mas eu curto muito a gastronomia. Ai, que bacana. Quem sabe, né? Vamos daqui uns anos comer no restaurante do nome. Quando eu fui governador aqui em São Paulo, quando eu fui governador, lá tem uma cozinha bem grande no Palácio, e o governador Alckmin, que era antes de mim, muitos anos, ele é muito discreto, então ele nunca levava ninguém, não tinha esse hábito, né? E eu fiz nos meses que eu fiquei exatamente o oposto. Eu cozinhei umas 10 ou 20 vezes para 500 pessoas, 600, e fazia jantares com produtos, só exigia que fossem todos os produtos de São Paulo. E eu servia só produtos de São Paulo. E era sempre muito surpreendente as pessoas não saberem mas isso aqui veio de onde? Eu falei, São Paulo. São Paulo, São Paulo. Para mostrar que tinha em São Paulo, inclusive um vinho que é sensacional, que é feito em São Paulo, e que ganhou, há uns anos atrás, o melhor Cabernet Franc do mundo, que é produzido em São Paulo. Porque já antigamente ninguém ia falar isso. Para não falar que tudo, o uísque não se faz em São Paulo. O resto, quase tudo faz em São Paulo. Então, eu queria mostrar isso e fazia cozinhando. Era uma demonstração para que a pessoa falava, não é possível, de onde você tirou esse presunto? Eu digo, de tal lugar. De onde você fez esse negócio? De tal lugar. Como nós temos, aqui são 654 cidades. E as cidades, elas criaram um mecanismo de autodefesa interessante, que cada uma se especializou num determinado assunto. Então, nós temos uma cidade em São Paulo que é a campeã mundial de venda de banco de igreja no mundo. Tem uma outra cidade que é a capital do hemisfério sul de gengibre. Outra é de boneco de pelúcia. Quer dizer, então, assim, as cidades foram, cada uma se especializando em determinado assunto, exatamente para ter todos os produtos, né? Então, você vai, por exemplo, é muito comum aqui, Franca, calçados, mas calçados masculinos. Aí, Birigui, calçados infantis. E Jaú, calçados femininos. Então, cada um foi se especializando naquilo que era mais... Exatamente para não ficar trombando no mesmo espaço, né? Ministro, muito obrigada por ter aceitado o convite do Otimista Brasil. Mais uma vez,
estando aqui com a nossa marca, conversando com a gente sobre tópicos tão importantes. Eu espero que a galera que está acompanhando também tenha gostado e tenha anotado aí as dicas do ministro para esse futuro da economia, da política, enfim. Muito obrigada. A gente Obrigado espera a vocês. reencontrar mais vezes com mais notícias boas, mais resultados positivos, tá certo? Muito legal. Parabéns. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje do Otimista Brasil. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente para a próxima edição. Tchau, tchau!